Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021, e vamos dar início à reunião semanal da programação da operação do ONS. Meu nome é Thiago, eu vou conduzir vocês até o nosso horário estimado, que é de 2 horas de duração, ou seja, até as 5 horas da tarde, ao longo dessa reunião. Lembrando, como sempre, a nossa apresentação semanal é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco com a nossa previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Ao final de cada bloco, vocês poderão enviar as suas perguntas, os seus questionamentos. A gente vai consolidar no final de cada bloco, reunir aqui para conseguir responder as perguntas, e no início do bloco seguinte, a gente responde todas as perguntas que forem possíveis. Aquelas que não forem possíveis, nós vamos dar os possíveis encaminhamentos. Então, solicito desde já que envie suas perguntas, suas questões para o nosso chat. Na tela que vocês estão assistindo, tem a opção para você acessar um formulário para enviar suas perguntas. Sintam-se à vontade para enviá-las. Eu vou chamar, na sequência aqui, o Eduardo, que vai fazer a apresentação sobre a atualização da previsão meteorológica. Por favor, Eduardo. Obrigado, Thiago. Já estão conseguindo ver? Perfeitamente, Eduardo. Pode seguir. Certo. Trazendo para a atualização meteorológica dessa última semana e a previsão também para a próxima semana. Nessa última semana, a gente teve o grande destaque dessa última semana foi o retorno das pancadas de chuva para o eixo sudeste e centro-oeste, mas com os maiores volumes ainda atingindo as bacias ali da região sul, caso da calha do Paraná, do Paranapanema e também do Iguaçu, com mais de 100 milímetros nessas 3 bacias. Também tivemos chuva nas bacias do Paranaíba, do Grande, do Madeira, todas as bacias, né, do sudeste, do subsistema sudeste e centro-oeste, mas ainda de forma bastante isolada e com acumulados menores, apenas aqui nessas áreas de Minas Gerais, inclusive na bacia do Doce, com acumulados passando dos 50 milímetros. Para a próxima semana operativa, a gente vê uma característica já da primavera, que são os modelos divergindo bastante. Então, alguns modelos mostram chuva em algumas bacias. O modelo ETA, por exemplo, mostra chuva bem volumosa nas bacias do Uruguai e do Jacuí, mas os modelos GFS e CMWF mostram a chuva se concentrando mais entre o subsistema sul e o subsistema sudeste, pegando principalmente a calha do Paraná e também as bacias do Grande e do Doce. Esses dois, o modelo, esse MWF, ele também vê uma conexão com a umidade vinda da Amazônia, e ele vê pancadas de chuva atingindo também as bacias do Madeira, do Xingu e do Tocantins e parte do São Francisco também para a próxima semana operativa. Em relação à temperatura, por causa da maior nebulosidade associada a essas pancadas de chuva, a gente tem um declínio da temperatura previsto para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, enquanto que nas demais áreas do país, com condição de temperatura estável para a próxima semana, com exceção do Rio Grande do Sul, onde a gente espera uma temperatura ligeiramente maior, mais alta para a próxima semana operativa, principalmente nos últimos dias da próxima semana operativa, na quarta e na quinta-feira. Em relação à energia solar, também por causa da maior nebulosidade, do retorno das pancadas de chuva, ocorre uma maior nebulosidade, e aí a tendência é que haja menor geração fotovoltaica e solar nos estados de São Paulo, de Minas Gerais e da Bahia. Por fim, em relação à energia eólica, espera-se uma redução da geração de energia eólica para a próxima semana, com afastamento da alta pressão do continente, no caso da Bahia, mas nos demais estados espera-se estabilidade para a próxima semana operativa. Eu continuo à disposição, Eduardo. Thiago. Obrigado, Eduardo. Reiterando que qualquer pergunta vocês podem enviar para o nosso chat, e a gente vai responder na sequência. O Eduardo continua com a gente para responder as demais perguntas. Na sequência, eu vou convidar a Milena
para fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Por favor, Milena. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Compartilhando a tela. Tudo certo, Thiago? Certinho, no modo apresentação. Pode seguir, Milena. Então, vou fazer a apresentação da previsão hidrológica da revisão 2 do PMO de outubro. Previsão de precipitação para as próximas 2 semanas operativas. Então, temos previsão de precipitação ao longo de todo o horizonte, né, da previsão. Os maiores volumes chegando ali próximos a 20 milímetros, 22, 23 milímetros aproximadamente, lá pelo dia 10, 11 de outubro, no Grande e no Paranapanema, as demais bacias com volumes um pouco menores. Então, previsão hidrológica do Sudeste. Temos ascensão das afluências, ficando com uma previsão mensal de 99% da MLT, sendo que as vazões chegam ali a superar a média histórica. Então, com esses 99%, fica como 43º maior histórico, posicionamento no histórico. Para a bacia do Rio Grande, também temos elevação das vazões, chegando também a ultrapassar a média histórica, ficando com a previsão mensal de 109% da MLT, sendo o 24º maior posicionamento no histórico. Bacia do Rio Paranaíba. Temos também elevação das vazões, só que um pouco menos significativo, né, do que o Grande e o Paranapanema, ficando com a previsão mensal de 53% da MLT, sendo o 6º menor posicionamento do histórico. Aqui é a bacia do Paranapanema. Continuamos, né, já vimos como observado ali, passando da MLT, então continuamos com uma ascensão das vazões, ficando com a previsão mensal de 138% da MLT, sendo o 20º maior do histórico. Para a bacia do Rio Paraná, também a ascensão das vazões, a previsão indica uma previsão mensal de 112% da MLT, ficando como 30º maior posicionamento do histórico. Previsão de precipitação para o Iguaçu e Uruguai, já observamos volumes um pouco maiores que as bacias do Sudeste, chegando ali no Uruguai também os maiores volumes da previsão por conjunto, entre o dia 9, 10, 11, chegando próximo aos 27 milímetros ali no dia 9 do 10, maior volume, depois reduzindo até o final do horizonte. Previsão hidrológica do subsistema sul. Também temos elevação das vazões, ficando ali acima da MLT, com 116% da MLT, sendo o 28º maior posicionamento do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, também a ascensão das vazões, ficando com uma previsão mensal de 134% da MLT, sendo o 22º maior do histórico. Bacia do Rio Uruguai, o mesmo comportamento, ascensão das vazões, ali no final do horizonte já temos uma recessão, mas ficando com a previsão mensal de 97% da MLT, sendo o 39º maior do histórico. Previsão de precipitação para o São Francisco e Tocantins. Já temos volumes menores previstos, próximos ali aos 5 milímetros. Previsão hidrológica para o subsistema Nordeste. Continuamos com o comportamento de recessão, ficando com a previsão mensal de 42% da MLT, sendo o 5º menor do histórico. Bacia do São Francisco. O comportamento segue de recessão, ficando com a previsão mensal de 41% da MLT, sendo o 6º menor do histórico. Subsistema Norte. Comportamento ali estável, né, das vazões, uma leve ascensão, ficando com a previsão mensal de 83% da MLT, sendo o 20º menor do histórico. Para a bacia do Tocantins, já temos uma elevação das vazões, ficando com uma previsão mensal de 66% da MLT, sendo o 17º menor posicionamento do histórico. Aqui a previsão hidrológica para as 2 próximas semanas, né, podemos destacar as bacias que ficaram
com a previsão acima de 120% da MLT, as bacias do Sul, algumas do Sudeste e algumas bacias do Norte. Previsão hidrológica mensal de outubro. Então, para o Sudeste, o PMO previsto foi de 57%, a REV1 de 61%, já a REV2 vem com 99% da MLT, sendo o 43º maior. Nordeste, PMO, previsão foi de 44% da MLT, a REV1 de 37%, REV2 42%, ficando como o quinto menor. Para o Sul, o PMO, previsão foi de 93% da MLT, a REV1 122% e a REV2 com 116%, ficando como 28º maior. Para o Norte, o PMO previsto foi de 65% da MLT, REV1 79%, REV2 83%, ficando como 29º menor posicionamento do histórico. Aqui a previsão hidrológica mensal de outubro e novembro. Para o subsistema Sudeste, a gente observa que a revisão 2 vem acima, né, do que foi previsto nas anteriores, com os limites de 57%, 93%, 144%. Já para o Sul, também um pouco acima, a revisão 2, mas mais próximo das anteriores, ficando com os limites de 31%, 108% e 287% da MLT. Nordeste, já temos umas previsões bem mais próximas, né? Com os limites de 29%, 66%, 199% da MLT. Para o Norte, os limites de 39%, 83% e 228% da MLT. A evolução dos armazenamentos. Para os subsistemas, continuamos com a recessão, né? Com exceção do Sul, ali no final, uma leve ascensão. E aqui alguns aproveitamentos: Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação Três Marias em Tumbiara, comportamento de recessão ou de estabilidade. Então, obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Tiago. Boa tarde. Obrigado, Milena, por nos atualizar sobre a previsão hidrológica. Agora, na sequência, eu vou chamar o Paulo Vitor para também fazer uma atualização sobre a operação hidráulica para essa semana. Por favor, Paulo Vitor. Muito obrigado, Thiago. Uma boa tarde a todos. Vamos então ver alguns dos destaques da operação hidráulica para essa semana operativa, porque esperamos nesses próximos dias. Não tivemos uma agenda muito apertada na questão de sala de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA desde nosso último encontro, estando aqui apenas com atualizações sobre o que aconteceu na sala de crise do Rio São Francisco. E alguns pontos interessantes para mencionar aqui nessa última reunião, que aconteceu na última terça-feira, dia 5, podemos trazer um pouco sobre a política de defluências praticada, onde para Três Marias nós podemos verificar uma defluência mínima média diária de 400 e uma defluência máxima média mensal de 650 metros cúbicos por segundo até o final de novembro. O mesmo vale para a defluência mínima. Para o caso de Xingó, nós podemos já verificar uma defluência mínima média diária de 800 e uma máxima média mensal de 2.500, também até o final de novembro. E como já bem tratado e explorado em algumas reuniões anteriores, esses valores aqui já contabilizam aquela flexibilização proposta pela CREG, permitindo então que o ONS possa operar com esses novos valores de máximo para caso de atendimento e segurança eletroenergética do sistema. Quero trazer aqui também para vocês algumas das simulações que apresentamos nessa sala, onde para Três Marias foi verificada uma política de 400 metros cúbicos por segundo entre 5/10 até 30 de novembro, onde o reservatório partiu aqui no início da simulação com aproximadamente 39% do seu volume útil e chegou ao final desse horizonte com cerca de 32%. Já no caso de Sobradinho, a política verificada em Xingó foi de cerca de 1.760 metros cúbicos por segundo em outubro e de 1.410 em novembro. E dessa maneira, o reservatório de Sobradinho se comportou saindo de cerca de 40% do seu armazenamento para cerca de 20%. E aqui também já aproveito para fazer alguns esclarecimentos que possam gerar algumas dúvidas, onde os valores das defluências aqui praticadas nessa política das simulações são diferentes dos valores máximos estabelecidos aqui em cima que comentamos. Isso se dá por conta que esses valores, como o nome já diz, são valores máximos, são limites superiores, onde o ONS pode então operar abaixo deles e acima dos valores mínimos estabelecidos, de maneira que esses valores máximos
serve então para garantir essa segurança eletroenergética do sistema e as suas necessidades, mas caso isso não seja necessário ou não seja vislumbrado que esse recurso pode ser melhor utilizado em outro momento, sendo armazenado nessa situação, o ONS praticará então valores inferiores a esses máximos aqui estabelecidos. Isso a gente pode verificar aqui mais claramente para o caso na simulação de Sobradinho, onde Xingó possui uma defluência menor do que essa. E isso se dá dessa maneira, como eu comentei, e pelo fato de que as estimativas do momento presente, com os insumos que temos nessa situação, com os recursos do sistema que vemos também no presente momento, é imaginado que as defluências ficaram mais próximas desses valores aqui estabelecidos. Mas sempre é bom ressaltar que esses valores podem divergir nos casos de programação diária e mensal de acordo com as necessidades do sistema e a disponibilidade de demais recursos que vemos no momento. Quanto à nossa agenda de próximas reuniões, nós podemos ver que ainda no mês de outubro teremos do Paranapanema, no dia 29, da região sul, no dia 27, e da Bacia do Rio Tocantins, no dia 26. São Francisco, como aconteceu essa semana, a nossa próxima está agendada para o dia 3 de novembro. Para o Rio Paraná, por sua vez, vale ressaltar também que as salas de crise da Bacia do Rio Grande, do Paranaíba, como também da hidrovia Tietê-Paraná, elas foram todas direcionadas para essa sala de crise do Paraná, que ainda não teve uma próxima data definida. Quanto à operação de controle de cheias, não tivemos alteração dos volumes de espera para a presente semana operativa. Um ponto aqui sempre de muita importância é a questão do acompanhamento de Ilha Solteira e Três Irmãos, nessa operação especial abaixo da cota 325,40. Podemos visualizar aqui o deflacionamento ao longo do tempo para esses dois reservatórios, onde até o dia de ontem, Ilha Solteira fechou com um nível por volta de 320,12 e Três Irmãos com 320,52. Onde chama atenção aqui também para alguns limites aqui já expostos nesse gráfico, como a cota 319,77, que é o limite físico para a geração em Três Irmãos, e o limite físico para exploração em Ilha Solteira, que é na cota 314, onde também tem uma linha aqui bem interessante, que é essa que marca a cota 318,54, que foi o nível mínimo histórico observado em Ilha Solteira, a partir do qual é necessário ter um acompanhamento mais intenso para ver a questão da geração e a integridade das unidades geradoras. Uma outra linha também interessante, mas que não está representada, é a 317, que é a cota mínima para o acoplamento hidráulico entre os dois reservatórios. Um ponto também de importância para essa reunião, podemos falar aqui sobre as defluências nas usinas de Jupiá e Porto Primavera, onde já é observado que entre o final de agosto e também durante o mês de setembro não foi possível praticar algumas defluências mais inferiores, como víamos praticando ali entre julho e início de agosto, isto tanto por conta da necessidade de geração na bacia do Paraná por atendimento à carga, mas podemos verificar também que, principalmente nos períodos de final de semana, feriados, podemos fazer uma certa modulação para amenizar um pouco essas vazões, permanecendo aqui por volta de 3.700 para Jupiá, 3.900 para Porto Primavera, onde esses valores vêm se mantendo um pouco mais constantes para Jupiá nessas últimas semanas, com perspectiva até mesmo de chegar por volta das vazões da ordem de 3.300 em Jupiá. Em Porto Primavera, essa redução ainda não consegue ser tão vislumbrada assim por conta da incremental na região para este momento. E dessa maneira, Thiago, eu finalizo aqui essa minha participação na apresentação e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo Vitor. Dessa forma, a gente finaliza nosso primeiro bloco de apresentações e a gente vai seguir para o nosso intervalo. Na sequência, a gente responde as eventuais perguntas que tivermos das pessoas que estão nos assistindo e damos a sequência para as demais apresentações. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo bloco. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento agora, iniciando o nosso segundo bloco de apresentações. Antes disso, a gente vai responder as perguntas que nós registramos aqui no chat. Até o momento, nós registramos 3 perguntas. Uma delas da Gabriela Radic, que a gente vai guardar, Gabriela, para te responder no final, depois da apresentação da programação diária. E a mesma coisa para a pergunta do Alessandro, que também ele trouxe alguns elementos que ainda vão aparecer ao longo das nossas apresentações aqui, e também outros que são pertinentes à programação diária. Então, a gente vai deixar para o final a sua pergunta e o seu comentário, Alessandro. Tem uma outra pergunta, que essa sim nós vamos, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, do Aguilar Ferrari, da Eletronorte Geração. A gente vai responder agora. Boa tarde.
Palavras do Ferrari. Boa tarde, prezados. Deixo para os senhores a observação de que as datas nos slides de apresentação relativas à previsão meteorológica estão erradas. A gente agradece, Ferrari, pela sua observação e a gente já vai ajustar isso agora e na versão final que vai ser disponibilizada no Sintegra já vai estar corrigindo essas datas. Muito obrigado. E, sendo assim, eu vou dar prosseguimento aqui às nossas apresentações, vou convidar o nosso amigo Liu para trazer a atualização da previsão de carga diária. E, por favor, Liu, pode apresentar. Bom, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. A apresentação chegou já, né, Thiago? Acho que sim. Sim, muito bem. Tá ok. Então, aqui, primeiramente, começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? A gente teve aí uma semana aí marcada por chuvas, né? Como a gente viu ali nas apresentações anteriores. E o que aconteceu aqui foi que na semana que estava vindo em curso aí, até essa sexta-feira aqui, a gente tinha muita chuva, porém, assim, sem que a carga tivesse alguma resposta aí mais forte, mas chegou aqui no final de sexta-feira, após a gente ter feito a previsão do sábado, né? Porque a carga respondeu mais forte e causou esse desvio maior, que é o que a gente tem de grande destaque para essa semana aqui do Sudeste Centro-Oeste, né? Com isso, o resultado dos subsistemas Sudeste Centro-Oeste ficou muito abaixo do que a gente vê das semanas anteriores, né, com 71% dos desvios abaixo de 3% contra 78% do Prev-Carga D100, um MAP de 2,23 contra um MAP de 2,03 do Prev-Carga. Indo para o subsistema Sul, foi uma semana assim muito volátil, muito atípica, com assim variações de temperatura muito fortes e também de chuva, né, que influencia bastante na carga, e causou toda essa volatilidade aí na carga, dificultando bastante a previsão. Até também os modelos aí não conseguiram responder muito bem para a previsão, e aí causou que o resultado da previsão foi que 52% dos desvios ficaram em até 3%, contra 45% do Prev-Carga D100, um MAP de 3,32 contra 4,22 do Prev-Carga. No Nordeste, foi uma semana muito comportada, assim, sem grandes destaques, foi uma semana muito boa aí de previsão, com 98% dos desvios até 3%, contra 83% do Prev-Carga D100, um MAP de 1,20 contra 1,83 do Prev-Carga D100. Indo para o subsistema norte, a gente teve 2 dias aí que a carga respondeu mais forte com pancadas de chuva, que foi aqui no sábado, dia 2, e ontem, dia 7. No mais, foi uma semana assim razoavelmente comportada de previsão, sem muitas alterações, tirando esses 2 dias, né, claro, com 83% de desvios do PDP abaixo de 3%, contra 75% do Prev-Carga D100, um MAP de 1,74 para o PDP contra 2,05 do Prev-Carga. E agora, quando a gente olha o SIM, né, integralizando todos os subsistemas, tem aqui que as maiores variações foi aqui, causado no sábado, dia 2, principalmente por causa do Sudeste Centro-Oeste, que a carga veio muito mais baixa, e aqui na madrugada do dia 3 para o dia 4, que foi principalmente puxado pela carga do Sul, né, que veio mais baixo do que o previsto. Com isso, os resultados da semana foi que 75% dos desvios ficaram em até 3%, contra 90% do Prev-Carga D100, um MAP de 1,94 contra 1,54 do Prev-Carga D100. Bom, pessoal, eram essas informações aí que eu tinha para passar para vocês. Fico à disposição para tirar eventuais dúvidas. Muito obrigado e devolvo a palavra para você, Thiago. Obrigado. Muito obrigado, Liu. Dando sequência agora, eu vou chamar o nosso colega Douglas para fazer uma atualização sobre a previsão de carga semanal. Por favor, Douglas. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Retomando a apresentação, falando agora a respeito das previsões de carga semanal, muito em linha com o que o Liu já apresentou e também com o que o Eduardo já apresentou sobre as previsões meteorológicas. Aqui, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, só recapitulando de forma rápida o que temos exposto aqui nessa apresentação. Inicialmente, em azul, nós temos a previsão realizada para o mês de outubro na revisão 0. Na cor mais clara, nós temos as semanas verificadas, no caso, a primeira e a segunda semana operativa do mês de outubro. Em verde, nós temos as previsões realizadas nessa segunda revisão semanal. E, por fim, em azul, novamente, nós temos o valor do mês revisto. Essa semana, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, foi marcada pela redução das temperaturas médias nas capitais da região, assim como foi previsto
durante o momento da consolidação da carga, porém, ainda assim, a carga respondeu de uma forma um pouco superior nessa redução do que nós havíamos previsto, inicialmente para essa segunda semana operativa, e dessa forma nós temos um desvio de menos 1,2% nessa semana. A nossa expectativa de fechamento nessa segunda semana é de 40.637 megawatts médio. Para a próxima semana, a fim que não fique repetitivo, né, nós temos a ocorrência do feriado no dia 12 do 10, na terça-feira, e aqui, no caso, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos as sinalizações meteorológicas de manutenção das temperaturas em patamares mais a menos, né, semelhantes às observadas nessa semana em curso, com destaque para as reduções das temperaturas previstas para os capitais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, como o Eduardo já destacou. E, dessa forma, nós realizamos um ajuste na nossa previsão com valor de 39.671 megawatts médio, que nos dá um desvio que nos dá uma redução em relação ao último valor previsto para essa terceira semana, de menos 2,4%. Também foi realizado um pequeno ajuste na quarta semana, de menos 0,1%, e nenhum ajuste realizado na quinta e sexta semana operativa desse mês. Com isso, né, com as 2 primeiras semanas operativas verificadas e as novas previsões para a terceira e quarta semana e a manutenção das previsões para as demais semanas, nós temos um valor de outubro revisto de 41.039 megawatts médio, que, quando comparado com o valor previsto inicialmente para o mês, nos dá um desvio de menos 1,4%. Partindo para o subsistema sul, nossa previsão inicial para o mês foi de 12.058 megawatts médio. Essa semana, com a ocorrência de chuva e redução das temperaturas médias nas capitais da região, essa redução foi até superior à que nós adotamos como premissa, né, para as temperaturas durante a consolidação da carga, a carga reduziu aproximadamente 1.000 megawatts nessa semana, e com isso nós tivemos um desvio de menos 4,5%. Nossa expectativa de fechamento nessa segunda semana é de 11.237 megawatts médio. Para a próxima semana operativa, as sinalizações meteorológicas nos indicam a manutenção das temperaturas em patamares mais a menos, né, semelhantes aos observados na semana em curso, somente com destaque para o final da semana operativa em Porto Alegre, que começa a subir as temperaturas, porém, ao longo dessa semana, as temperaturas ficarão em patamares mais a menos. Dessa forma, nós reduzimos nossas previsões em 4,6% para a terceira semana e temos a expectativa que seja no valor de 11.004 megawatts médio. Para as demais semanas, não foram realizados nenhum tipo de ajuste nas previsões, mantendo as previsões semelhantes ao da primeira revisão semanal do PMO. E com as 2 primeiras semanas verificadas, né, a nova previsão para a terceira semana operativa e a manutenção das previsões para as demais semanas, nós temos um valor de outubro revisto de 11.687 megawatts médio, que, quando comparado com a previsão inicial para o mês, nos dá um desvio de menos 3,1%. No subsistema Nordeste, essa semana nós tivemos um desvio de 1%, apenas de 1%, com a expectativa de fechamento numa carga de 12.387 megawatts médio. Em questões meteorológicas, esse é um subsistema que nós temos dito ao longo das últimas reuniões, que ele segue um panorama de estabilidade. Essa semana não foi diferente, continuou com esse mesmo comportamento. O único destaque a ser feito nesse subsistema é a manutenção das temperaturas em patamares mais elevados, né, que, associado à também manutenção das indústrias voltadas para a exportação em patamares elevados, colabora para uma carga mais expressiva, como nós temos visto ao longo das últimas semanas operativas. Para a próxima semana operativa, as sinalizações meteorológicas nos indicam manutenção dessas temperaturas e condições meteorológicas, e dessa forma nós não realizamos nenhum ajuste, né, nas nossas previsões. Mantivemos semelhante ao da primeira revisão semanal do PMO, consolidando dessa forma para a terceira semana operativa um valor de 11.975 megawatts médio. Quando nós olhamos ao valor do mês revisto, nós temos um valor de 12.231, que, quando esse valor é comparado com a previsão inicial para o mês de outubro,
nos dá um desvio de apenas 0,2%. Chegando no subsistema norte, esse é um outro subsistema que, em condições meteorológicas, ele segue bastante estável, sem grande destaque. Essa semana nós tivemos um desvio de apenas 0,2%, uma carga muito próxima, né, que nós havíamos previsto, e dessa forma nós temos uma expectativa de fechamento dessa segunda semana, desculpa, de 6.266 megawatt médio. Para as demais semanas, dada essa estabilidade, né, das condições meteorológicas, no que tange as temperaturas, somente com destaque a ser realizado por os menores totais de precipitação previstos, né, para Manaus e Belém na próxima semana operativa, nós mantivemos nossas previsões, consolidando o valor de 6.099 para a terceira semana operativa e também mantendo para as demais semanas nossas previsões. Com isso, nós temos um valor de outubro revisto de 6.206 megawatt médio, que nos dá um desvio nulo em relação à nossa previsão inicial para o mês. E quando nós comparamos esse desvio em megawatt médio, nos dá um desvio de apenas 2 megawatt médio. E por fim, falando a respeito do SIM, que é basicamente a totalização de todos os outros subsistemas já dito aqui no momento, de todos os subsistemas dito até o momento, essa semana nós tivemos um desvio de menos 1,2%, muito influenciado pelos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, a redução de carga observada nesse subsistema. Nós temos a expectativa de fechamento na segunda semana de 70.527 megawatt médio. Para a próxima semana, dado os ajustes realizados também no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós temos um decréscimo de menos 2,1% nas nossas previsões, consolidando o valor de 68.749 megawatt médio. E para a quarta semana, o ajuste no subsistema Sudeste reflete um decréscimo de 0,5% nas previsões no SIM, consolidando o valor de 72.546. Dessa forma, nós temos um valor de outubro revisto de 71.163 megawatt médio, que, quando comparado à previsão inicial para o mês, nos dá um desvio de menos 1,3%. Com isso, nós terminamos nossa apresentação. Aqui nós trouxemos nossas ocorrências comentadas ao longo dela, né? Começando que, para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Norte e Nordeste, as premissas consideradas durante a consolidação da carga foram consolidadas. No subsistema Sul, o comportamento da carga foi influenciado pelas reduções das temperaturas verificadas, que foram inferiores às consideradas como premissas durante a consolidação de carga, em função da passagem de uma frente fria nas capitais da região. E como premissa para a próxima semana operativa, nós consideramos o setor industrial em modo de expansão, apesar das oscilações em decorrência da pressão do custo, alto desemprego, instabilidade econômica e institucionais, conforme apresentado pela sondagem industrial divulgada pela Fundação Getúlio Vargas em setembro desse ano. E também consideramos o nível de utilização da capacidade instalada, apresentou nesse mês o maior valor desde novembro de 2014, com 80,2%, o que corrobora para a afirmativa acima do setor industrial em modo de expansão. Além disso, nós também temos a recuperação do setor de serviço, em função do aumento da mobilidade e a diminuição das restrições para conter a disseminação da Covid-19. E no que tange às premissas meteorológicas, nós temos para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul a manutenção das temperaturas em patamares mais amenos, com destaque para a previsão das reduções das temperaturas médias no Rio de Janeiro. Para o subsistema Norte e Nordeste, em geral, eles seguem com condições meteorológicas estáveis, como dito, bem típico para essa época do ano, ressaltando somente a redução dos totais de precipitação esperada para a próxima semana operativa em Manaus e Belém. Com isso, eu termino aqui minha apresentação, retorno a palavra para você, Tiago, e agradeço a todos. Obrigado, Douglas. Eu vou pedir, por gentileza, para vocês licença para fazer uma pequena pausa, porque a gente recebeu alguns relatos de dificuldade de acesso, a gente está verificando com a nossa equipe de infraestrutura, e enquanto isso, para evitar que a gente perca quórum nessa apresentação, a gente vai dar uma verificada aqui com a infraestrutura para ver se a gente consegue identificar esses relatos e retomar todo mundo para garantir a presença nessa reunião.
eu vou pedir para vocês uma pausa. Eu acredito que em alguns minutos a gente retorna e continuaremos esse nosso segundo bloco. O segundo bloco, quando voltarmos para o segundo bloco, a gente já vai trazer as informações sobre o PMO e sobre as intervenções energéticas relevantes. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado por aqueles que relataram os problemas de acesso. Eu peço, por gentileza, para avisarem a todos que o nosso acesso foi restabelecido. A gente tinha um probleminha de estabilidade que foi solucionado nesse intervalo. Aí, por favor, divulguem quem não estava conseguindo acessar para tentar de novo, que agora provavelmente vai conseguir o acesso. E a gente vai aproveitar para dar continuidade ao nosso segundo bloco. Aproveitando esse intervalo, a gente vai responder uma pergunta que ficou no nosso chat para o pessoal da previsão de carga. Eu vou ler a pergunta para vocês e na sequência, eu vou convidar a Márcia para respondê-la. A pergunta é da Valesca Lima, da ES Geração. Prezados, boa tarde. O ONS vem observando algum comportamento de redução da carga devido à bandeira de escassez hídricas, bem como a RVD para o ACR? Obrigado. Por favor, Márcia, poderia, por gentileza, responder a pergunta da Valesca? Boa tarde, Valesca. Na realidade, fica muito difícil a gente conseguir ver, né, essa diferença ainda na carga por conta de estar sobrepondo, né, alguns fatores, ou seja, nesse momento a gente está vendo algumas classes de consumo retornarem, como o setor serviço, principalmente, né, e aí ela está sobrepondo. E por outro fator é que a RVD ela está ocorrendo muito mais no Sudeste. E aí, como é uma carga ainda muito pequena, ela tem um peso, né, pequeno quando a gente olha em termos de Sudeste. E se ele faz uma redução em um horário e consome em outro, também isso volta para a carga. Então, você não tem uma grande diferença em termos de carga média semanal. Essas reduções, né, em termos de carga global, elas estão ocorrendo, elas estão sendo sobrepostas, os efeitos estão sendo sobrepostos por esses fatores que eu acabei de falar, tá bom? Por enquanto, a gente não consegue ver ainda esses efeitos na carga. Tá bom? Obrigada, hein? Obrigado, Márcia. Agora vamos dar sequência à nossa apresentação. Eu vou apresentar a vocês os resultados dessa revisão dessa segunda revisão do DECOMP, do PMO de outubro, de 9 a 15 de outubro de 2021. E vou fazer duas apresentações, essa de resultados da revisão 2 e também de intervenções energéticas relevantes. Vamos lá. A primeira informação que a gente traz são os pontos de destaque para essa revisão. Essa revisão, ela teve algumas informações atualizadas de CVU e de condição operativa, de disponibilidade de algumas termoelétricas, dentre elas a UTE Uruguaiana. O despacho 3.077 alterou o CVU de Uruguaiana para o valor de R$ 2.013,18 no período de 1º de outubro até 15 de novembro. Esse valor foi considerado para essa revisão. Da mesma forma, tivemos novos valores de CVU em carga base, no caso de Piratininga, né? Piratininga tem várias modalidades de operação, a gente considera o CVU de Nova Piratininga em carga base, e também uma atualização do CVU da UTE Juiz de Fora. Foi revogado o despacho 2.828, trazemos aqui para vocês, para pronta consulta, o próprio despacho 2.828. Esse despacho, ele definia o CVU de Uruguaiana, portanto, para essa revisão, Uruguaiana não teve CVU aprovado, a gente não pôde considerar um valor de CVU para a simulação dessa semana, para essa revisão. Outro ponto de destaque é para o UTE Ilharjona na operação em gás natural. Lembrando que o Ilharjona pode operar tanto como óleo combustível, tanto como óleo, quanto para gás natural. A atualização de CVU para o período de 8 até 31 de outubro foi para a modalidade de operação em gás natural. O CVU considerado para essa revisão foi de R$ 1.975,42 por megawatt-hora. Aqui lembramos a todos que a gente está no período, a partir do dia 4 de cada mês, a gente recebe uma atualização de CVUs da CCE.
E essa atualização também teve uma novidade, que foi o caso de Daltea, Goiânia 2 e Palmeiras de Goiás, que conforme o despacho 2860 e 2767 da ANEEL, definiram critérios para operação, contabilização da energia dessas duas usinas e, consequentemente, foi necessário um reajuste desse CVU também. Aqui nós trouxemos os valores considerados para essa revisão: 1.429,19, 1.431,36. Aproveitando essa atualização de CVUs que veio da CCE, a gente traz aqui um gráfico que apresenta o CVU, nesse eixo aqui nós temos o valor de CVU, e no outro eixo nós temos as térmicas com as suas respectivas potências instaladas, para a gente poder ter uma noção de de montante de capacidade versus capacidade acumulada versus CVU do nosso parque térmico. O destaque que a gente dá para esse gráfico é o caso de William Arjona, na modalidade de operação a gás, que ela estava sem CVU e, portanto, sem disponibilidade na semana anterior, e foi para um CVU de 1975, mas ainda sem disponibilidade para essa revisão. Outro caso de destaque é da Altea Uruguaiana, que não teve disponibilidade para essa semana e também não teve CVU. O CVU na semana anterior foi revogado o despacho do CVU dela, portanto, foi o CVU desconsiderado, a gente colocou 0 aqui, mas a disponibilidade dela também foi zerada. Aqui o resultado de CMO para essa revisão. Nós observamos um CMO que variou nos patamares de leve, média pesada, de 196,83 a 201,32 em todos os 4 subsistemas. Portanto, a gente não teve nenhum desacoplamento, nenhum dos 3 patamares de CMO entre os subsistemas. Esse foi o principal resultado de CMO para a semana operativa, para a próxima semana operativa, de 9 de outubro a 15 de outubro. Aqui nós trazemos um resultado que trazemos toda semana, que é a decomposição do valor do CVU. Lembrando, o que nós apresentamos para vocês foi esse último valor aqui, que é o CMO semanal, por patamar do dia 9 até o dia 15, que é o CMO do slide anterior. Nós temos aqui para o SIM que os CMOs foram equalizados. Aí, o que a gente mostra nesse gráfico é a trajetória, desde o CMO da semana passada até o CMO dessa semana, e etapas intermediárias de atualização. Grosso modo, nós temos aqui previsão perfeita, olha, realmente, atualizando toda a operação do sistema de uma revisão para outra, quanto que a gente observa de variação no CMO. Vemos aqui que, nesse caso, a variação foi bem pouco significativa. E vamos atualizando outras variáveis: vazões, níveis de partida, carga, disponibilidade, os limites elétricos, restrições hidráulicas e demais pequenas atualizações. Esse gráfico fica bem evidente, bem claro, que a principal variável que nos levou a essa redução significativa de CMO da semana passada para essa semana foi a atualização de previsão de vazões. Como bem apresentado pelos nossos colegas, tanto a Milena quanto o Eduardo e o Paulo Vitor, essa semana nós tivemos uma oferta hídrica, uma afluência mais significativa, foi confirmada a previsão de afluências mais elevadas foram confirmadas para a semana que vence hoje, e com essa confirmação também a previsão da próxima semana também é uma previsão de afluências mais favoráveis. Por isso que a gente teve aqui essa redução significativa por conta dessa atualização de vazão. As vazões para a próxima semana operativa vão ser mais elevadas. A previsão de vazão é mais elevada, portanto, a gente teve um peso mais significativo nessa redução. Aqui nós trazemos apenas uma síntese da geração termoelétrica total por subsistema, caracterizando aqui o que é inflexibilidade, ordem de mérito para cada subsistema. Essa semana operativa não tivemos despacho no DECOMP por restrição elétrica, e é importante caracterizar nesse ponto que nós contabilizamos apenas aqui o despacho indicado pelo DECOMP, não sendo considerado necessidade sistêmica ao longo da programação, a ser revista na programação diária, tampouco o despacho por garantia energética, não está sendo contemplado nessa nossa síntese de resultados. Para essa semana operativa, essa semana operativa de 9 a 15 de outubro, é indicado o despacho antecipado para as semanas de 11 a 17 de dezembro.
Lembrando que se é necessário 60 dias para esse despacho antecipado AGNL. Nós temos aqui as 3 termoelétricas do SIM que considera esse tipo de despacho: Santa Cruz, Luiz Oscar Rodrigues de Melo e Porto Sergipe 1. O modelo não indicou nenhuma previsão de despacho antecipado para dezembro para essas 3 usinas, porém é importante ressaltar que o ONS comanda esse despacho antecipado para essa semana por garantia energética, conforme a autorização do CMSE. Portanto, embora a simulação não indicasse esse despacho antecipado, o ONS mantém o comando desse despacho antecipado via autorização do CMSE por garantia energética. Aqui nós trazemos a evolução dos armazenamentos previstos pelo DECOMP ao longo das próximas semanas. Aqui a gente separa para o PMO de outubro as 3 revisões correntes, a revisão 0, PMO de outubro, e as duas revisões, 1 e 2. O que é interessante observar aqui, que a gente tem para todo o horizonte do PMO de outubro, que é até o final de novembro de 2021, o que a simulação do DECOMP indicou de nível de armazenamento. Lembrando que a gente tem aqui um conjunto, para o segundo mês é indicado o conjunto, o DECOMP simula um conjunto de cenários, e nós destacamos para vocês aqui o cenário inferior, o cenário superior e a média de todos os cenários que o DECOMP simulou. Nós vemos para o subsistema sudeste, a gente está indicando aqui para o final de outubro 15% de armazenamento, e para o final de novembro um armazenamento que varia entre 10 e 20, sendo o mais provável algo em torno de 14, pela média. O Sul, a gente observa um aumento desses níveis que tem sido observado nas repetidas revisões e confirmado. E a gente observa, ao final de novembro, um nível que pode variar tanto de 28,3 a 39,8. Lembrando que o Sul, por características hidrológicas intrínsecas, ele tem maior variabilidade. Por isso, essa maior dispersão aqui que a gente enxerga no final do horizonte. Para o Nordeste, a gente tem também praticamente uma estabilidade desses valores, que a gente começou em 37,6 na revisão, no início, ele chega até 35,5 na média, mas pode variar entre 31,8% a 48% até o final de novembro. O Norte, ele tem uma sazonalidade mais marcante, por isso uma menor dispersão aqui no final de novembro, e ele está no período de recessão. Tem recessão das afluências e, consequentemente, redução dos armazenamentos previstos nas simulações, que a gente prevê hoje 45,8 no final de outubro, e entre 29,4 e 35,5, sendo a média 31,7 no final de novembro. Aqui nós trazemos um resumo das ofertas de importação de energia para o Uruguai e para a Argentina, para os comercializadores Eletrobras e Enel. Nós vemos que os valores mais baixos, as ofertas mais baixas giram em torno de R$1.000, e as mais elevadas em torno de R$2.000 a R$2.200 por megawatt-hora, sendo um montante total de 285, 285 e 2.200, considerando Eletrobras, Enel Uruguai e Enel Argentina. Na sequência, a gente vai apresentar para vocês um resumo sobre as intervenções energéticas relevantes para a semana operativa. Lembrando o conceito que, como intervenção energética relevante, nós consideramos intervenção em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou intervenções em unidades geradoras de grande porte. Começando pelo Sudeste, nós temos a OHE Nova e Andava, 2 intervenções programadas, para o G3 e para o G2, para os períodos de 9 a 10 de outubro, para o período de 11 a 12 de outubro, compreendendo o feriado prolongado que teremos começando a partir do dia 9 até o dia 12. Irapé, nós temos para o G3 também, nesse período do feriado, uma intervenção de 9 a 13. Três Marias, a usina vai fazer um ensaio de autorrestabelecimento para o dia 10, o próximo domingo. Ainda na região sudeste, nós teremos uma manutenção corretiva na UG17 Itaipu, no dia 11, segunda-feira. Para o sul, nós temos para Barra Grande a UG1, também no feriado, de 9 a 13, e a gente teria um desligamento diário para possibilitar a limpeza nas grades da tomada d'água da UG1 para o período de 10 a 12 de outubro. A OHE Campos Novos, nós temos uma manutenção para o G2, também no período do feriado, de 9 a 13, pegando um pouquinho depois do feriado, no dia 13, a quarta-feira.
Ainda no sul, temos a UHE Ney Braga, a UG2, uma manutenção preventiva no dia 9, sábado agora, e Jaime Canel, a UHE Mauá, a UG1, uma manutenção preventiva para o dia 14. Santo Antônio do Jari, no Amapá, na região norte, temos a UG2, uma manutenção preventiva de 9 a 13, e um desligamento diário para possibilitar a instalação de stop log na UG2. Esse desligamento vai ser programado entre o dia 9 e 12 e ele vai ser feito diariamente. Ainda no norte, nós temos a UG4 da UHS Manel com manutenção preventiva bianual, no período de 11 do 10 a 9 do 11, lembrando que o Teles Pires encontra-se em período de recessão. Quase Nunes tem um ensaio de autorrestabelecimento para o dia 10, agora domingo. São Salvador tem uma inspeção bienal que ela está programada para o dia 9 até o dia 12, lá no Tocantins. A UHE Belo Monte, temos a UG5, uma manutenção corretiva, de 11 de outubro até 15 de novembro, Belo Monte também, que está no período de recessão do norte. Para a região Nordeste, não há intervenções energéticas relevantes para trazer para vocês. Eu encerro aqui a apresentação da programação mensal. Eu encerro também esse nosso segundo bloco, e na volta do segundo bloco, vamos trazer a vocês as perguntas para eventuais dúvidas que vocês tiverem e a sequência de apresentações do terceiro bloco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui. No último intervalo, nós não registramos nenhuma pergunta. Ainda temos 2 perguntas pendentes do primeiro bloco de apresentações que a gente vai atender no final. Agora, na sequência, eu vou convidar o nosso colega Eduardo Polato para fazer uma apresentação sobre os limites elétricos. Por favor, Eduardo. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Eduardo, pode seguir. Eu vou comentar sobre os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando pela área norte-nordeste, nós temos o desligamento da linha de 500 kV Grupo Miracema Circuito 3, que vai ser feito das 0 a 6 do dia 9, no sábado. Serviços aí de manutenção preventiva em reatores, juntores, seccionadores e TCs, e para que o sistema suporte perdas simples entre Miracema e Gurupi ou perdas duplas entre Colinas e Miracema, é necessário adotar essas restrições, que é o fluxo Miracema-Gurupi entre menos 2.600 MW e mais 2.600 MW, e o fluxo Colinas-Miracema entre menos 2.000 MW e mais 2.000 MW. E caso o sistema venha operar pelo critério N-2, é necessário reduzir em 150 MW os limites de FNS, FNS mais FNES, definidos para perda de bipolo de Xingu e perda dupla da Tucuruí Xingu, na linha de 500 kV. Seção de barra B de 500 kV, mais transformador 1, 500-230 kV da SE Barreiras, que vai ser feito das 7 às 17 do dia 9, no sábado. O serviço é plano mínimo de manutenção. E para que o sistema suporte dinamicamente contingências simples, seguidas de falha de disjuntor no setor de 500 kV da SE Barreiras 2, programar e manter as restrições, que é o FNES, limitado em 4.900, que é o fluxo Nordeste-Sudeste. Reator 4, mais disjuntores, SE Gurupi, que vai ser feito aí no período das 6 às 13 do dia 10, no domingo. É um serviço de manutenção preventiva no reator 4, TC, disjuntores e seccionadores, e substituição da fase A do banco de reatores, colocando em operação a fase reserva. Para que o sistema, para que a interligação norte-sudeste suporte a perda dupla de linhas de transmissão entre Miracema e Gurupi, associada a perdas simples seguidas de falha de disjuntor, é necessário limitar o fluxo Miracema-Gurupi entre menos 2.700 e mais 2.700 MW. Disjuntor 704 da SE Imperatriz, 500 kV, vai ser feito das 7h45 do dia 11, segunda-feira, até 1h do dia 25, na outra segunda. O motivo é a substituição do disjuntor 704 por um novo disjuntor AMOLA, e para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV da SE Imperatriz, é necessário adotar a exportação pela região norte maior do que menos 4.700, ou poderia-se pensar na importação pela região norte menor do que 4.700 MW.
Lint 500 kV Mesquita Mutum, nós estamos apresentando ela na área norte-nordeste porque ela tem impactos na interligação, né? Então, está sendo feita aí no período das 7 às 14 horas dos dias 10 e 12, né? Domingo e terça-feira. E o motivo é a construção da parede corta-fogo, né? Uma obra para a integração da nova Lint 500 kV Mesquita João Neiva 2. E aí, para que o sistema suporte contingência nas interligações, é necessário reduzir em 100 megawatts os limites de FNS, né, definidos aí para perda de bipolo do Madeira ou perda dos bipolos entre Foz do Iguaçu e Ibiúna, né. E, adicionalmente, para que o sistema suporte contingências aí no sistema de 345 kV da área Rio Espírito Santo, é necessário limitar a UTE Norte Fluminense mais Terra Macaé entre 150 e 1.300 megawatts, além do despacho aí de Luiz Melo em pelo menos 200 megawatts. Seção de barra B de 500 kV da SE Estreito, né, que vai ser feito aí das 8 horas do dia 8, sexta-feira, até as 17 horas do dia 2, na terça, e o serviço aí é adequação na proteção e supervisório, a integração da futura linha Estreito Cachoeira Paulista e Circuito 1 na proteção de barras, e para que o sistema suporte a perda da barra remanescente, né, com o consequente bloqueio do bipolo Xingu Estreito, é necessário limitar o bipolo Xingu Estreito em 1.600 e o bipolo Xingu Terminal Rio em 3.000 megawatts, ou o bipolo Xingu Estreito limitado em 1.300 e o bipolo Xingu Terminal Rio limitado em 3.400 megawatts. Compensador síncrono da SE 440 kV em Bugaçu, que vai ser feito aí das 8 às 17 horas do dia 9, no sábado. O serviço é modernização do disjuntor 2, devido ao término de vida útil, e na indisponibilidade desse síncrono é necessário aplicar essas penalidades aos limites de RCE e RSU, né? 500 MB nos limites globais de RCE e 300 MB no limite global do RSU. E para concluir, gerações térmicas por razões elétricas, a gente tem o complexo de Jorge Lacerda, né? O despacho térmico ele é definido para que o sistema suporte contingências aí na região sem perda de carga, e para essa semana operativa é necessário o despacho de uma máquina média, né, totalizando aí 35 megawatts de despacho térmico em J. Lacerda. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu retorno a palavra aí para o Thiago. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Dando sequência, nós teremos a apresentação do nosso colega Bruno Salem, que vai falar sobre a programação diária e o processo do DECEM na programação diária. Por favor, Bruno. Bruno, a gente ainda não conseguiu te ouvir ainda, Bruno. Opa, pode verificar. Está escutando agora? Agora sim, Opa. Bruno, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Bem, vou apresentar aí os principais destaques aí da semana operativa entre os dias 2 de outubro a 8 de outubro, né? Nesse primeiro slide, a gente tem as diferenças de geração térmica entre os modelos DECEM e DECOMP. Né, as diferenças se justificam em função de disponibilidade declarada, unit commitment e ordem de mérito. No início da semana, a redução aí, de geração no DECEM se deve por conta das UTEs PCEM1 e PCEM2, e por estar aqui que desligaram no modelo DECEM, enquanto que no DECOMP não houve geração para essas usinas ao longo da semana operativa. E as diferenças aí no restante da semana, as diferenças mais significativas, né, se devem em função de diferenças de geração entre esses modelos, destacadamente na UTE Fortaleza, UTE Candiota 3, UTE Mauá 3, UTE Três Lagoas, UTE Termo Rio, UTEs Termo Nordeste e Termo Paraíba. Na sequência aí nós temos aí as diferenças de geração hidráulica e térmica para cada subsistema. Para o subsistema sudeste, a geração é menor ali no pós-DECEM em relação ao DECEM,
se deve em função da política operativa ali, com o objetivo de controle de armazenamento das bacias dessa região, conforme a autorização do CMSE, além de ajustes de Unit Commitment hidráulico. As diferenças de geração térmica são em função de despacho por garantia energética, ali, a geração maior ali no pós-DC em função da garantia energética. Em relação ao submercado sul, as diferenças aí são também em função da diretriz de política operativa, com o objetivo de otimização aí da transferência de energia para as regiões sudeste e centro-oeste. E com relação à geração térmica, o despacho maior ali também é por conta de geração por garantia energética, e também em consonância aí com o CMSE. Com relação ao subsistema Nordeste, a geração é menor ali no pós-DECEM, em função aí de atendimento de limites elétricos, né? E além da política operativa aí de defluência na bacia do Rio São Francisco. Com relação à geração, diferenças também são por questões de despacho por garantia energética. Com relação ao subsistema norte, as diferenças são devidas também aos limites de linha de transmissão, ajustes de Unit Commitment hidráulico e compatibilização da política operativa. As diferenças aí de geração térmica para o subsistema norte também se deram, sobretudo, aí a despacho por garantia energética. Em relação ao intercâmbio internacional de energia, nós tivemos importação de energia da Argentina e Uruguai ao longo de toda a semana operativa, com exceção do dia 8, que a gente teve intercâmbio somente pelo Uruguai. Em relação ao balanço energético da semana operativa, nós tivemos uma carga aí de 71.321 megawatts médios. A carga aí dessa semana ficou um pouquinho, ficou 250 mega abaixo da semana anterior. Nós tivemos exportação de energia dos submercados Nordeste, Norte e Sul, e importação de energia no submercado Sudeste e Centro-Oeste. Tivemos importação de 286 megawatts médios da Argentina, 460 megawatts médios do Uruguai. Com relação à geração eólica do Nordeste, nós tivemos aí uma média de 9,4 gigawatts médios no subsistema Nordeste de eólica, também apresentando uma redução ali de 640 mega em relação à semana anterior. Em relação ao balanço energético aí da semana operativa, nós temos para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como importador de energia ao longo de toda a semana, com um pequeno destaque ali de uma modulação de geração hidráulica ali para atendimento da ponta de carga. Para o Sul, em função aí das precipitações que tivemos nas bacias desse subsistema, a gente teve uma exportação de energia desse submercado, com exceção ali de alguns períodos ali da carga leve. Fora isso, foi exportador de energia ao longo de toda a semana operativa. Em relação ao submercado Nordeste, também foi exportador de energia ao longo de toda a semana operativa, graças aí à geração eólica que praticamente atendeu a carga dessa região ao longo da semana operativa. E com relação ao Norte, também foi exportador de energia ao longo de toda a semana operativa, aí, com depressionamento aí dos reservatórios para fechamento de balanço, né? Com relação à titulação da geração térmica aí da semana operativa, nós tivemos aí para o SIM 104 mega de Unit Commitment, 7.335 megawatts de garantia energética, 10.144 megawatts de ordem de mérito, 401 megawatts por inflexibilidade. Só a título de informação aí, 56% ficou do despacho aí ficou por ordem de mérito, 4% ficou por GE, 2% ali por inflexibilidade e 1% por
Unit Commitment. Em relação ao CMO por submercado aí ao longo da semana operativa, as pequenas diferenças aí são em função aí do melhor detalhamento ali do modelo D100 em relação ao modelo Decomp. Os picos de CMO aí são em função de uma equação de O para controle de carregamento da transformação de Lafayette 345 por 138 kV. Os valores, os picos CMO ali foram em torno de R$ 840 por megawatt-hora. A gente só suprimiu ali do gráfico para ficar boa visualização, né? Mas ficou em cerca de 840 megawatts ali para o sul. Com relação ao subsistema Norte e Nordeste, a gente verifica ali também picos de CMO ali entre os dias 7 e 8 de outubro, em função de intervenção ali na subestação de Recife 2, tá? E tinha uma inequação que limitava o carregamento das linhas Pau-Ferro-Goiania e Pau-Ferro-Santa Rita 2, para fazer frente a contingências no sistema durante essa intervenção. Em relação ao CMO por barra, nós temos aí o CMO por barra durante uma meia hora, a gente escolheu aí período de 21 horas do dia 8 de outubro, de ontem, né? Para apresentar, para destacar os CMOs por barra. A gente observa aí que os CMOs entre os subsistemas estão equalizados e com destaque ali para a região Nordeste ali, em função da intervenção citada anteriormente, para monitoramento ali dos fluxos, controle de carregamento das linhas Goiânia-Pau-Ferro e Pau-Ferro-Santa Rita 2, também para fazer frente a contingências aí durante essa intervenção. Para apresentar aí o CMO por barra, a gente usa essa ferramenta estatística que é o Boxplot, que a gente divide a amostragem aí do CMO por barras entre primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, valores de mínimo e máximo, e os outliers, que são os pontos fora da curva, que é o que a gente vai destacar aí nos próximos slides. Para o subsistema Sudeste, nós temos aí outliers superiores e inferiores entre 14,30 e 15,30, em função aí da intervenção também já citada duas vezes aí na subestação Recife 2, para controle de carregamento na Goiânia Pau-Ferro e Pau-Ferro Santa Rita 2, e no finalzinho do dia ali, os outliers superiores e inferiores entre 21 e 22 horas são decorrente de controle de carregamento da transformação de Pirapora, para perda de um transformador em cima do outro ali, respeitando a instrução de operação aí da área Minas. Para o subsistema Sul, a gente tem pequenos outliers ali por volta de 21 e 21h30, como consequência do carregamento da linha Salto Osório, Foz do Chopin, conforme também instrução de operação da área Paraná. E para o subsistema Nordeste, os valores de CMO nulos aí ao longo do dia são em função do limite de escoamento aí dos conjuntos eólicos Campo Largo, Rei dos Ventos 1 e 3 e Juazeiro Solar, e no período ali de os superiores e inferiores entre 14h30 e 15h30, e no finalzinho do dia entre 21 horas e 22 horas também estão associados ao SGI na subestação Recife 2, que monitora o fluxo aí nas linhas Goianinha Pau-Ferro, Pau-Ferro-Santa Rita 2. Para atendimento dessas inequações, a gente precisa, em alguns momentos, de geração térmica de Termoparaíba e Termo-Nordeste, né? Por isso, os picos de CMO. Com relação ao subsistema Norte, a gente não verificou grandes dispersões de resultados.
Os outliers superiores e inferiores entre 21 e 22 horas também estão associados ao SGI, que foi o destaque da semana aí na subestação de Recife 2. Com relação ao balanço energético aí ao longo do ano, a gente observa ali nos últimos meses uma geração hidráulica no subsistema Sudeste se mantendo reduzida ali nas últimas semanas. Ainda que com um perfil de geração térmica elevada, o subsistema se apresenta aí importador de energia, né? Com relação ao subsistema Sul, a gente verifica entre junho e agosto, ele conseguiu ser exportador de energia algumas semanas, devido à condição hidrológica em relação aos períodos aí de março a maio. E nas últimas semanas verificou-se um aumento aí da geração hidráulica nesse subsistema, voltando também a ter um perfil ligeiramente exportador. Com relação ao subsistema Nordeste, desde aí de maio de 21, a gente verifica uma geração eólica com aumento gradativo, além de geração térmica também com aumento, fazendo com que esse subsistema aí apresente perfil exportador aí desde então, contribuindo aí para o fechamento de balanço do SIM. E por fim, para o subsistema Norte, a gente verifica a redução gradual aí também da geração hidráulica, mantendo-se estável aí entre os meses de agosto e setembro e acompanhando as vazões com sua sazonalidade hídrica, né? E agora a gente praticamente está reduzindo aí depressionando os reservatórios aí para fechamento ali do balanço do SIM. É isso aí, eu devolvo a palavra para o Thiago. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Bruno. Nós vamos encerrar aqui o nosso terceiro bloco. Vamos dar um intervalo aí de 5 minutos para a gente consolidar as perguntas que ficaram para trás do bloco anterior e as eventuais perguntas que surgirem referentes às apresentações desse nosso último bloco. Eu aguardo vocês para a gente concluir a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando hoje. Eu vou agora para a nossa sessão final, que são as perguntas que ficaram para trás e eventuais perguntas que surgiram no nosso último bloco. Vou começar pela pergunta da Gabriela Radic. A Gabriela nos perguntou o seguinte: boa tarde. Os senhores estão estudando manter o critério de segurança N-1 para dezembro em diante? Eu vou responder você, Gabriela. Muito obrigado pela sua pergunta. E a nossa resposta é a seguinte, Gabriela. Essa pergunta já nos foi feita no último PMO, na reunião em setembro, na reunião do PMO de outubro. E a nossa resposta é a seguinte: olha, a gente tem feito diversos estudos, estamos realizando estudos constantemente, e enquanto esses estudos não têm indicado essa necessidade. Sendo que qualquer novidade sobre esse assunto a gente vai atualizar aqui para vocês, né? Seja na reunião semanal, seja na reunião do PMO, mas por enquanto os nossos estudos não indicam essa necessidade, mas a gente vai atualizá-los assim que essa diretriz se alterar. A próxima pergunta, eu vou ler a pergunta do Erinaldo Santos, da Urca Geração. Prezados, boa tarde. Seria possível fazer a liberação do DEC Decomp antes do processo de convergência, ou seja, sem as flexibilizações? Como utilizamos ferramentas de correção automática de inviabilidades, podemos estar fazendo essas alterações de forma diferente do operador. E pelo DEC já convergido, algumas restrições não conseguimos identificar os valores de partida. Atenciosamente, Erinaldo. Erinaldo, muito obrigado pela sua pergunta. E a gente pode avaliar, sim, essa sua possibilidade. Seria um novo produto no Sintegre. A gente vai avaliar com cuidado, até porque esse não seria um DEC fiável. A gente não tem, por prática, publicar DECs inviáveis. Mas a gente já queria te antecipar, Erinaldo, que todas essas flexibilizações que a gente realiza no DEC, a gente mantém sempre ali nos comentários a referência original. Pela referência, você consegue identificar qual foi qual era o valor original, tendo ali a referência que
ou foi uma resolução da ANA, ou foi alguma restrição de IO, de MOP, ou algum FSA, você consegue consultar qual é o valor original, porque a referência vai estar no comentário. Ou muitas vezes também a gente mantém até o valor original ali no comentário. Muitas vezes no comentário a gente mantém lá o valor original. Aí se você tiver dúvidas também pode enviar um e-mail para a nossa central de relacionamento que a gente te informa o que estiver faltando. Mas de todo modo a gente vai avaliar a possibilidade de publicar esse nosso produto, Erinaldo. Muito obrigado pela pergunta e vou dar sequência para a nossa próxima e última pergunta, é do Alessandro Dutra, da Petrobras. O Alessandro diz o seguinte: boa tarde. Na semana operativa, o CMO do Decomp caiu abaixo de R$200 por megawatt-hora, ficando muito descolado da realidade. Isso demonstra que a cadeia de modelos não está coerente e o processo da programação segundo o Alessandro, isso demonstra que a cadeia de modelos não está coerente e o processo da programação diária não vem atendendo os prazos do procedimento de rede com horários tardios. Não passou da hora dos órgãos competentes rever esse processo, as equipes estão sobrecarregadas. A primeira questão, quanto ao Decomp, acredito que na apresentação que fui eu mesmo que mostrei sobre o resultado do Decomp, que a gente faz a decomposição do CMO ao longo das variáveis, ficou bem claro que essa redução do Decomp, essa redução do CMO se deveu à previsão de vazões para o processo do Decomp, que veio um valor mais elevado, por isso essa redução bem acentuada. E sobre o processo da programação diária, eu vou pedir para o nosso colega Diogo responder você, Alessandro. Por favor, Diogo. Obrigado, Thiago. Complementando a resposta, né? A programação é um processo de compromisso mútuo, né, entre agentes e ONS, e o seu tempo de execução está muito relacionado com as mudanças de ponto de operação, intervenções que a gente recebe, né, e programa no SIM, e coleta de informações para esse fechamento do balanço, né, aumentando ou diminuindo o tempo que a gente precisa para fazer esse fechamento. Então, é um processo em contínua melhoria, né, que cada vez mais a gente pretende melhorar, né. Quanto à questão dos órgãos competentes, sugerimos que o envio, né, desse comentário aos devidos órgãos para que possam responder a sua sugestão. Obrigado, Thiago. Obrigado, Diogo. Sendo assim, chegamos ao final, respondendo todas as perguntas em nosso chat. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, um feriado de 12 de outubro muito bom. Aqueles que puderem descansar nesse feriado, que consigam fazer isso muito bem. Fiquem em paz, fiquem em saúde, tenham muita saúde, tomem cuidado. E isso aí, pessoal. Até a próxima reunião, da reunião semanal ou na reunião do PMO. Muito obrigado.